A uva Syrah é uma das mais antigas e tradicionais do mundo. Porém, foi somente nos últimos anos que ela se popularizou e ganhou os paladares dos consumidores. Se você é um fã de vinhos feitos com uva Syrah, então te convido a permanecer conosco aqui, porque hoje a gente fala tudo a respeito. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala sobre vinhos da uva Syrah. Sem afetação. Syrah, Shiraz, não é a mulher do He-Man, né? A Syrah. Boa. Até que enfim, uma piada boa. Demorei 40 trocadilho. episódios pra chegar nessa piada. Mas é uva Syrah, Sidney Lucas. A Syrah. A Syrah. Será que ela é por causa do vinho? Dá, muito provavelmente. Ah, será? O esqueleto deve ter ficado daquele jeito, tanto beber vinho. Só que bebia demais, né? Beber demais. Morreu. Morreu, a cirrose corroeu tudo, né? Não tinha mais nada. O esqueleto era tipo... Não, o pai dela era o de bigodinho, né? Não lembro. Não? Não, quem que era, Raíssa? Ajuda nós aí. Não. Não, né? Eles formavam meio que uma família, mas não era bem família, né? Era um uma troço meio loucura, meio né? dúbio, assim, né? Ela é prima do He-Man. Ah, é prima, é? Ó, eu falei que era mulher do He-Man. Prima dá, né? Bora lá, pelos poderes do Syrah, então, hoje. Um dos poderes do Syrah, essa uva que tem a origem, reza a lenda, no Rhône, mas que às vezes as pessoas falam que pode vir de outro lugar, que teria vindo da Sicília, de alguns outros locais. Por que nós escolhemos esse tema hoje, Cid? Ah, sei lá. Cara, mas é um tema bom, né? Porque é uma uva que as pessoas confundem, acham que Syrah e Shiraz são vinhos diferentes, são uvas diferentes e tal. Tem muitas dúvidas a respeito de uma uva que é muito... Todo mundo já sabe bastante a respeito de Cabernet, de Merlot. Sim. E tal. Agora, a de Syrah, ela é tão consumida quanto, só que pouca gente fala das origens, fala tudo que precisa ser falado dela, né? E nós vamos beber na fonte hoje com um Syrah, lá da região do Rhône, então, da França. Vou mostrar esse rótulo para você que está nos acompanhando em imagens também. Tá aqui, ó. Esse aqui é um Syrah do Rhône. É um Brunel de Lagardine, que é um vinho lá do Vale do Rhône, trazido pela nossa importadora Decanter. Exatamente. O Rhône é dividido em dois. O Rhône setentrional e o Rhône meridional. Uhum. O vinho é bem diferente entre essas duas divisões aí. E as uvas mudam bastante. No Rhône setentrional, que é a parte norte do Rhône, o que predomina lá é a Syrah. De uva tinta, ela reina em absoluto. Já no Rhône meridional, na parte sul do Rhône, sim, o que impera, a principal uva é a Grenache. E a Syrah já passa a ser coadjuvante. Tem bastante Syrah no Rhône sul, sim, só que ela já entra como coadjuvante, junto com Cinsault e tal, mas a Grenache é a principal uva do Rhône sul. Só que lá em cima, a Grenache praticamente não dá as caras. O que domina grandão é a Syrah, junto com algumas uvas brancas, como a Roussanne, Marsanne e a Viognier. A gente falou isso no episódio a respeito da França, mas por que existe essa diferença? É o terroir? Condição climática de solo e tal, que uma uva se adapta melhor no lugar, outras em outro e tal, entende? Então, no Rhône Sul, ela é uma coadjuvante importante para os Châteauneuf du Pape, por exemplo. Depois o pessoal vai situar melhor mostrando os mapas, mas lá em cima, na parte norte do Rhône, ela, de uva tinta, só dá ela. Fazendo vinhos incríveis, inclusive. Esse vinho aqui que nós vamos beber hoje? É um Syrah da Gema. Por quê? A origem da Syrah ela é meio controversa, assim, né? Você vai fazer igual aquele dia... Ah, eu sabia que você ia fazer isso. O barulhinho. Isso é feio, cara. Já sou bom nesse barulhinho, né? E fazer isso é feio. Não é mais Aí o pessoal não vai levar muito a sério o nosso episódio. Aí o episódio passado, você fez isso, não fez?
Acho que foi no espumante. Foi, não. Não? Foi no vinho? Pau, foi até maior que esse aí. É que aqui, ó, eu costumo abrir o vinho com a mesinha. Não vai levar a mesinha. gente a sério. Eu quero abrir na mesinha, né? Mas aí eu abri no colo aqui, com medo de me sujar e me sujei. E fiz coisa feia. O pessoal não vai levar a gente a sério. Não vai. Então vou botar de volta e a gente abre de novo o vinho. E a origem dela é bem controversa, assim, né? Muito provavelmente ela veio junto com aqueles povos que chegaram ali vindo através do Mediterrâneo ali, né? Tal, vindo da parte oriental, tal. Mas o fato é que a origem dessa uva é o Rhône. Apesar de ela estar presente no mundo todo, em muitas regiões. Né? Novo Mundo, Velho Mundo, ela está tudo ali. Ela está sempre ali muito presente. Só que o berço dessa uva é, de fato, a parte norte do Rhône. E a gente está tomando, como você comentou, um vinho da região norte do Rhône, um Saint-Joseph. Uhum. Um brinde, então? 100% Syrah, o que também não é tão comum no Rhône Sul. Então tem os melhores vinhos do Sul, alguns produtores, por exemplo, Châteauneuf du Pape. A principal uva do Châteauneuf du Pape, do Gigondas e tal, é a Grenache. Uhum. Só que alguns produtores fazem só com Grenache. Outros fazem com Syrah, com Carignan. São 13 uvas que podem entrar no Châteauneuf du Pape, por exemplo. Só que tem alguns poucos produtores fazem só com Syrah, só com Grenache, aliás. Outros fazem só com Syrah e Grenache, que são as duas uvas mais nobres do sul do Rhône. Só que no norte, praticamente tinto vai ser sempre 100% Syrah. E a exceção é algumas apelações de origem do Rhône, como do Rhône Norte, como o Côte-Rôti, por exemplo, que eles colocam algumas uvas brancas, misturando no tinto, para dar uma... Mas assim, a gente vê que a Syrah ela é utilizada pro blend, geralmente, também, né? Para dar uma corzinha assim. Ela é muito usada em blends, sim. Só que ela também aparece muito sozinha, né? Sozinha também. Pega no Novo Mundo, por exemplo. Fora do berço dela, que é a região norte do Rhône, ela tem importância em quais países? Na África do Sul, aparece muito sozinha. Na Austrália, muito sozinha. Na ilha norte da Nova Zelândia, ela aparece bastante sozinha também. Chile, Argentina também, muito sozinha. Entende? Então ela é uma protagonista, assim. E nos espumantes também, né? Não sei se é muito comum. Rosés, assim, já experimentei alguns rosés Syrah. Conheço pessoas que preferem até espumantes rosés feitos com Syrah. É espumante? Espumante, espumantizado daí. Uma aroma bem diferente, né? Eu senti desse vinho aqui. Lembra diferente do que a gente está acostumado com Syrah. Lembra um mofo de queijo, alguma coisa assim? É diferente porque a gente está acostumado com Syrah. A gente está muito acostumado com Syrah do Novo Mundo. Sul-africano, australiano, chileno, argentino. Só que existem Syrahs de clima quente e Syrahs de clima frio. Aí o produto é totalmente diferente. A mesma uva e totalmente diferente. Então o fator clima é importante. Só que um outro fator também é determinante no estilo, que é a maneira de vinificar. Você já viu no rótulo escrito Syrah e às vezes Shiraz, né? É a mesma uva, só que a indicação é diferente. Quando está escrito Shiraz, normalmente é do Novo Mundo, e a indicação do produtor, quando ele usa essa grafia, está indicando que o estilo de vinificação dele foi mais modernista, usando carvalho americano, por exemplo, um vinho mais extraído, com maceração mais longa, com fermentação alcoólica em temperaturas um pouco mais altas. Então o vinho fica mais explosivo, fica mais exuberante, fica mais encorpado, fica mais frutadão. Então o Shiraz é uma pegada, é o estilo. É a Syrah feito nesse estilo. E o Syrah, mesmo produtor do Novo Mundo, que escreve no rótulo Syrah, então muito provavelmente ele teve uma abordagem mais tradicionalista durante a vinificação. Ele teve uma pegada mais tradicionalista, mais velho mundo na vinificação. Então o vinho vai ser um pouco mais comedido, um pouco mais refinado e tal. Entende? Agora o Syrah de clima frio é isso aqui, ó. Então aquelas frutas pretas como ameixa, aquela coisa de alcatrão, de caramelo, tal, que é de pimenta preta, pimenta do reino, que acontece aqui no Novo Mundo, de clima quente. Já no Novo Mundo, já no Velho Mundo, já esse padrão europeu de clima frio, mais frio,
ele já vai ter uma outra pegada. A fruta preta daqui, lá já vai ser uma fruta vermelha, como morango, cereja. Como é que chama aquela outra fruta que parece cereja? Só que ela é mais doce, mais exuberante. Framboesa? Framboesa. A pimenta preta aqui lá Sim. pode ser pimenta rosa, sabe? Tem essa especiaria também, só que às vezes especiarias doces. Essa pegada floral, que aqui às vezes é uma coisa muito exuberante, lá é mais violeta, rosa, entende? A pegada muda totalmente. Então, Mas assim, mesmo com essa pegada diferente, ficaria difícil, talvez, se a gente fosse em algum lugar, saber que esse aqui é um 100% Syrah. aí entra aquela questão cultural do europeu, né? Porque eles valorizam mais a apelação de origem, porque implícita na apelação de origem Na mente. vão estar as informações todas necessárias. Então, eles valorizam mais a origem do que a uva. Então, por exemplo, São José, para quem está avisado, sabe que São José vai ser 100% Syrah. Entende? Aí na mesma região lá, na mesma vizinhança ali do norte do Rhône, pegar um Côte-Rôti, sabe que ele vai ter uns 5, 3% ali de Viognier, que é uma uva branca, e o resto vai ser Syrah. Entende? Então pega um branco do norte do Rhône, sabe que vai ser Roussanne, Marsanne ou Viognier. Uhum. Entende? Então se está escrito a apelação de origem, já entende que toda a informação está contida ali. Tá E ótimo. está de fato. E tá, né? Só, Com certeza. só uma questão de informação. São José, então, sempre vai ser 100% Syrah, esse vinho. E a gente também tem uma garrafa um pouquinho mais estilizada, né? Diferente. Os vinhos da França, eles costumam vir O assim. vinho do Rhône tem essa característica. No mundo tem algumas regiões que tem essa característica da garrafa, por exemplo, que se tornam ícones assim, né? Na Alemanha tem a garrafa que a gente chama de Renana, que é aquela garrafa Bicuda? fina assim, alongada, mais elegante, e autona. A garrafa Renana. A garrafa que é mais convencional, que a gente está acostumado, é a chamada garrafa bordalesa, que faz referência a Bordeaux. A Renana faz referência ao Reno, à Alemanha. Aquela garrafa gordinha, que também é muito comum, é a garrafa borgonhesa. Borgonhesa. Porque na região da Borgonha se usa só usa esse tipo de garrafa. Geralmente Pinot Noir sempre vem nessa aí. Sim. E os vinhos da região do Rhône tem sempre essa garrafa que lembra um pouco a borgonhesa, só que é uma garrafa que ela não é... Interista, sim, né? Não, como é que chama? Quando as formas são corretinhas? Ela não Quadrado, tem um perímetro igual dela. Ela não tem aqueles padrões normais de uma garrafa borgonhosa. Ela costuma ser mais achatada, às vezes meio quadradinha, mas sempre com esse formato aqui, mas sempre com o brasão da família, do produtor. Então é uma característica dos vinhos do Rhône. Gravado ali, né? Sempre gravado, sempre vai ter o brasão. Então se você pega uma garrafa que tem um brasão nela, cravado ali na garrafa, no vidro, muito provavelmente esse vinho vai ser do Rhône. E a garrafa sempre é tortinha, como se ela fosse artesanal, sabe? Olha essa garrafa aqui. Ela não é regular nos dois lados, assim, tiver. É o padrão. Algumas são mais certinhas, só que sempre vai ter um detalhezinho do brasão ali. Então é uma garrafa do Vale do Rhône, tradicional do Vale do Rhône. E até é difícil de fazer esse artefato aqui, de gravar o brasão na garrafa, né? Visto que Normalmente usam formas, né? Não tem como fazer sem esquenta e forma. faz, né? Mas a Europa, ela vive uma crise das garrafas ultimamente, né? Desde a pandemia, com o aumento do consumo dos vinhos, tá muito difícil de achar garrafa. Tá que não tem normalizando. eu acho agora mas- normaliza garrafa e caixa de papelão. Imagina. Garrafa, caixa de papelão, peças de fabrico de carro. Porque o pessoal para a produção. Mês. Vamos parar de produzir. Você consegue parar de uma vez. Fica 1, 2, 3 meses parado, 6 meses parado. Até Na hora voltar. de retomar, Meu você Deus. ligar a máquina, porque é uma cadeia alimentando outra cadeia. Até tudo normalizar leva 2, 3 anos, cara. Vamos fechar tudo. Fácil demais. Fecha fácil. Agora até retomar, aí tudo começa a patinar, tá ligado? Eu lembro que as empresas cervejeiras e as próprias vinícolas, elas começaram a ter que importar a garrafa do Uruguai, de outras regiões, assim, para poder fazer e mandar o vinho. E por isso que eu acho que até que o vinho em lata, por exemplo, ganhou alguma notoriedade também. Foi uma necessidade dos produtores, às vezes. Mas quando eu falo isso, o pessoal bate em mim, quase bate. É? De vinho em lata é um negócio que não vai pegar. Não, tu acha? Acho que não vai pegar. Eu tenho dificuldade. Primeiro que tudo que eu tomei de lata é ruim. Porque eles botam na lata aqueles vinhos de qualidade inferior.
Quase no de mesa. É. E mesmo vinho sequinho e tal, mas sempre vinho ruim, cara. E o vinho tem problema também ali, que tem aquela... Por dentro ele é coberto por um vernizinho, né? Se a lata amassar, aquele verniz rompe. Sim, não pode. Entende? Prejudica a bebida. Aí, com o passar do tempo, vai prejudicando a bebida, a lata vai pegando algum tipo de ferrugemzinho ali, é coisa que é meio imperceptível. Às vezes, quando isso acontece de imediato, mas ao passar ao longo dos meses, a lata amassadinha e tal, não vai dar certo. Primeiro que sempre bebi vinho ruim em lata. E em segundo que a conservação ali se compromete de acordo com a conservação do recipiente, entendeu? Um bom estado do recipiente. Se ele der uma amassadinha, tiver um probleminha, já vai contaminar o vinho. Por que a gente fala que a Coca-Cola de vidro, aquela que você levava o engradado e tal, é muito melhor? É por causa da conservação e é muito, muito melhor que pegar uma latinha. Corrigir. É menos ruim. Mas é gostosa aquela coquinha. Eu não bebo. Faz muito tempo que eu não tomo refrigerante também. Tomo refrigerante, sabia? Mas eu lembro quando na juventude a gente tomava e tinha Tinha alguns restaurantes. Às vezes eu passo 6 meses, ou 8 meses sem beber refrigerante, mas sem paranoia. Mas eu não tomo cerveja também. Então eu vou no churrasco, às vezes dos amigos, é cerveja ou coca. Aí eu tomo uma água, daí eu tomo um golinho de coca ali pra dar uma baixada na carne e é tudo certo. Às vezes eu bebo um refrigerante e aí eu tenho que ficar procurando na memória quando foi a última vez. Eu acho muito doce. Em casa não entra, não entra. Isso é só bom, né? fruta pra suco e tal. Sabe que, Não sei por que eu sou gordo, cara. Mudando de assunto, então eu ia falar sobre isso. Eu lembro que eu larguei refrigerante, eu perdi uns 3 quilos só porque eu parei de tomar refrigerante, sem fazer nada diferente. Que é muita glicose do sangue, né? Muito, cara. Minha alimentação é boa. Coisa industrializada. A genética que é ruim, então? A genética que é ruim. Essa barriga que é uma praga. Não entra coisa industrializada em casa, é só coisa natural. A única coisa industrializada que eu compro pra casa, pra compra assim, pra mantimento, é 2, 3 garrafinhas de passata de pomodoro, 2, 3 latinhas de tomate pelate, só de conserva. Não entra mais. Nunca entrou, na verdade. Sim. Não tem micro-ondas. Não tem micro-ondas em Eu casa nunca também. tive micro-ondas. Sou contra micro-ondas, ó. Eu nunca tive. Sou contra micro-ondas. Mas a gente tá falando de vinho, né? Estamos falando de Mas vinho. é um podcast de dono de casa. Pode botar vinho no micro-ondas? Não pode. Não, mas é importante também falar dessa questão do vinho em lata. Ó, só para fechar esse assunto, eu só bebi vinho em lata rosé e espumante. Espumante, tem branco, tem rosé e tem muito espumante. E o tinto já bebeu? Eu já tomei tinto horrível. Deve ser difícil, né? Às vezes que eu tomei de tinto, a experiência não foi boa. Teve uma também aí, que até ostentava o nome de um sommelier famosinho e tal, mas, cara, o vinho já tava velho, já tava decrépito, entrando em decomposição, sabe? Muito ruim. E você bebe no bico também? É diferente, né, Sidney? Não, mas mesmo que passe pra taça, cara, a qualidade é ruim. Beleza, eu tô falando que tudo que tem na lata não presta. Não tô dizendo que... Entende? O que tu bebeu na lata não presta. Tudo que chegou até mim em lata, e foi bastante, inclusive, não rola. Não rola. Não rola. Vamos ver como é que o mercado se comporta, porque é uma das apostas, né, desse assunto de democratização do vinho, colocar o vinho lá. Pode colocar aí pra botar, pro pessoal me xingar. Vamos xingar Sidney Lucas, igual o Vanderlei Luxemburgo fez. Você é um atrasado. Você é um atrasado. O futuro é em lata. Não sei então se o bom. futuro é em lata, não. Então tá bom. Mas eu acho que uma campanha legal a gente fazer é tentar incentivar as pessoas que nos acompanham a reciclar a lata, né? Muita gente faz um vasinho de flor, coloca na sala e tal. Porque tu vai pensar, no mês ali, tomou... Garrafa, você tá dizendo? Garrafa de vidro, né? Tomou 10 garrafas no mês. Você refaz garrafa, né? Você derrete e refaz a garrafa. Faz, Ou vai num lugar lá que recicla, que manda pro produtor, ele derrete e faz. Porque ele não pode pegar essa garrafa aqui e colocar um vinho de novo aqui. Ele vai ter que fazer um processo químico de limpeza e tudo mais, que senão não aguenta, né? Aqui dentro. Mas fica a campanha, né? Coisas. Dá pra arranjar briga com garrafa de vidro. Muito bom, né? A noite das garrafadas, né? Muito bom. O pessoal vai achar que nós somos encrenqueiros. Apologia à violência. Mas voltando ao nosso Vale do Rhône, então... Acho que vão cortar, não vão deixar passar. Não vão deixar. Voltando ao nosso Syrah, então, Sidney. Esse vinho, a gente comprou ele na Enoteca Decanter, uma das maiores importadoras do Brasil, disponível em diversas cidades, também pelo e-commerce. No valor de quanto está um Syrah? Depende da origem, né? Encontra bons Syrahs, assim, argentino, chileno, ali na casa dos 100, 150 reais, já encontra coisa boa, 80 pila.
Aí encontra bons vinhos Syrahs do Novo Mundo, assim, sabe? Claro, os grandes vinhos vão custar um pouco mais caros. Também não estou dizendo que tudo que é bom é caro. Nem sempre. Tem coisa cara que não vale a pena. Mas isso aqui é um vinho da parte norte do Rhône, na média vai ser um pouco mais caro. Vai ser preço de Châteauneuf du Pape ali, um pouco menos. Vinho de 300, de 800. Chateauneuf du Pape não deve encontrar Chateauneuf du Pape custando menos de 700, 800 reais hoje em dia. Entende? E Syrah é diferente da Petit Syrah? São diferentes. São clones diferentes. São clones diferentes. Vamos mostrar os mapas aí, então, que a gente tem separado? Para poder falar sobre isso. O que nós temos aí na tela, Raiz? Temos o mapa do Rhône, então, do Vale do Rhône, que a gente estava falando antes, a respeito da região do norte do Rhône, que é de onde esse vinho veio, e também a região sul, que o Sidney já comentou. Acho que é o próximo, né? Vamos para o próximo? Pois é, volta lá. Petit Syrah. São uvas diferentes, tá? Uvas diferentes, então, a Petit Syrah, por exemplo, é a mistura de Syrah com Durif. Não são clones, são uvas diferentes. É uma filha? É. Uma mutação, né? Uma uva híbrida, né? Que você enxerta uma na outra para vir, né? Sim, mas não pode se dizer que é a mesma uva. É tipo a Pinot, a uva sul-africana, a Pinotage. É Pinotage, é cruzamento. Ô Heinz, volta lá, por favor. Volta aqui, ó, mapa. Vamos lá. A parte de baixo do mapa ali é o Rhône meridional, né? O Rhône sul. Na parte sul tem muitas apelações de origem famosas que muita gente conhece, ó. A Ventoux, Châteauneuf du Pape, Gigondas, são as mais conhecidas assim, estão ali. Lirac também. Na parte sul do Rhône é de onde vem os Côtes do Rhône. Entende? Então, o vinho mais barato, mais acessível são os Côtes do Rhône. Praticamente, vem 100% da parte sul do Rhône. Tudo ali. E tem essas apelações importantes aí, né? Gigondas é a parte vermelhinha do mapa, para quem está vendo por imagem. Châteauneuf du Pape é a parte central, meio azulzinha, meio roxinha ali, tem a parte rosa grandona. E no centro ali, entre os rios, tem uma parte azulzinha ali, meio roxinha. Ali é Châteauneuf du Pape, bem famosa. A apelação de origem Ventoux, essa parte amarronzada aí, também tem muito vinho legal, que vem os Côtes de Ventoux. É show de bola, é bem bom. Lirac, aquela parte amarelinha do outro lado do rio ali, perto do Châteauneuf du Pape, são apelações muito famosas. Só que o Syrah excepcional vem da parte norte, lá de cima. E é uma região mais longilínea assim, né, mais estreitinha, e que estão todas, então imagina que o rio está vindo de cima para baixo ali, né? Estão todas na margem direita do rio. Para quem está olhando a tela vai ficar do lado esquerdo. Mas imagina descendo o rio, né? Então fica na parte direita do rio, com uma exceção. Hermitage e Cross Hermitage fica do lado esquerdo da correnteza. Que é uma apelação de origem incrível também. Os Hermitage, os Cross Hermitage, feitos à base de Syrah, excepcionais. Hermitage fica é uma apelação pequenininha, mais próxima do rio, sempre tudo coladinho no rio. E a Cross Hermitage é uma apelação de origem maior, também ali que circundam a zona de Hermitage. Então são duas apelações de origens diferentes, Hermitage e Cross Hermitage. A gente está tomando esse Saint Joseph, é aquela parte alaranjada do mapa, é a maior apelação de origem do Rhône Norte, do Rhône Setentrional. Então predomina o que ele Syrah também, é uma apelação de origem que está nas encostas das montanhas, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Montanhas íngremes assim, todas viradas para o rio, voltadas para o rio. Saint Joseph. Outra famosona é Côte-Rôtie, no extremo norte do Rhône Norte, claro. Em vermelhinho ali. Ali predomina a uva branca Viognier e também a Syrah, né? Então, ali que tem ali uma percentagem pequena de uva branca colocado no tinto, porque para dar uma domada no Syrah ali da Côte-Rôtie. Tem Condrieu, Chateaubriand. Chateaubriand é um chateau, um produtor que se tornou uma apelação de origem. Hermitage, já falei. Cornat é incrível. Os Cornat são
muito bons também. Rhône Norte só tem preciosidade. Só tem, né? Tem preciosidade. Se vem do Vale do Rhône... Falou que é Condrieu, falou que é Saint-Joseph, Hermitage, Cross Hermitage, Cornat, é sempre ouro, cara. Sempre ouro. Vai passando as imagens, Heinz. Ó, para citar um exemplo aqui, ilustra bem o que é uma apelação de origem controlada. Hermitage são 136 hectares. Todo Hermitage, 136 hectares, numa encosta, de fora a fora, muito homogênea. Estão vendo esses coloridos? São os crus de Hermitage. São os micro-terroirs de Hermitage. Então, Lacroix, Le Baume, L'Hermite, são todos crus de Hermitage. Então, tá vendo? Uma apelação de origem, uma regra, um conjunto de regras só para esse paredão aí. Sim. Isso é apelação de origem controlada. Entende? O que predomina é o Syrah. Tá vendo? Sempre seguindo o sentido do rio. Olha embaixo o rio. Sempre voltados ali para o rio, porque o rio tem um papel importante nos vinhos do norte do Rhône. Ele reflete luz. Ele aumenta a incidência de luz e faz com que contribui para que as uvas amadureçam de maneira plena. Contribui para isso. Entendeu? Pode passar, Heinz. Ó, isso aqui, que foto é essa? Deixa eu procurar a identificação aqui. Isso aqui é Saint-Joseph. É bem próximo do rio, tá vendo? Ó? Uhum. Bem coladinho no rio. E uma encosta fina e bem comprida, né? Aqui, claro, é um vinhedo só, para vocês verem como é íngreme as encostas ali. E tanto que tem que fazer paredões, né? Fazer os socalcos, né? Chamado em Portugal de socalco. Os patamares para plantio do vinhedo. Ó. Isso aí é um Saint-Joseph. Então, é dessa região que a gente está tomando o vinho aqui no podcast. Hoje, né? E diz aqui, né? A apelação São José controlada. Vem só a apelação de origem controlada. Só de lá. Se fosse Gigondas, só daquele paredão. Né? Se fosse, como é um Saint-Joseph, vem desse outro paredão do lado de cá do rio. Né? Show de bola. Eu tenho alguns números aqui, Cid. Acho que são interessantes a gente falar. A Syrah, então, ela é predominantemente produzida na França, com cerca de 70 mil hectares, mas tem a Austrália logo atrás, né? Acho que os Syrahs australianos também estão nessa sequência, com 42 mil hectares. Depois tem a Espanha com 20 mil, a Argentina com 12 mil hectares, a África do Sul com 10 mil, Estados Unidos, tem Syrah nos Estados Unidos com 9 mil hectares, a Itália com 6 mil hectares, o Chile está com 6 mil hectares e o Portugal com 3 mil hectares. Mas também é bom falar que no Brasil a gente também tem Syrah. Tem bons Syrahs. Tem bons Syrahs, né? Só que... Lá no Rio Grande do Sul, né? Sempre lá, né? Mas tem também lá no Nordeste. No Vale do São Francisco. É de lá que eu tomei esse espumante que a gente falou no início aqui. Espumante Syrah. Porque a Syrah gosta de sol, cara. Ela suporta bem sol. Ela suporta tudo, inclusive vinificação a 33, 34 graus. Nenhuma uva suporta isso e ela gosta disso. Por isso que existe Syrah e Shiraz, entende? Entendi. Então ela gosta de... Ela se adapta bem a climas mais frescos, como é o norte do Rhône, mas também se adapta bem a sol, a clima tropical, como é o caso do Nordeste. Mas também... por isso que ela é das mais plantadas. Mas também tem outros nomes, né? Syrah, Shiraz, Marcel Noir, tem Candive, são esses outros nomes que a Syrah também ganha. São os... As subdivisões, né? Outros nomes, né? Assim como é comum uvas terem nomes diferentes em regiões diferentes. Mas também tem uma tipicidade interessante da Syrah, porque a gente tem... Hoje nós estamos bebendo aqui um vinho do Velho Mundo, mas quando a gente compara com um vinho do Novo Mundo, Syrah, são mundos opostos, né? Dá pra dizer, parece que é outra uva, né, Sidney? Sim. O que você analisa no degustar, né? Pois é, aquilo que a gente falou. O vinho do Novo Mundo é o Shiraz, né? Que pega, porque é mais a indicação de estilo. Aí, meu amigo, é fruta exuberante, fruta preta, pimenta preta, groselha não, ameixa, né? Framboesa. Preta. Não, aí é mais no Novo Mundo. Framboesa, groselha, morango, é mais no Rhône ali. No Novo Mundo é fruta preta, é ameixa, é pimenta preta, tabaco,
caramelo, essa pegada mais exuberante de tudo, sabe? Uhum. Já bebi Cerrado de Bordeaux. É comum ou não? Não. Bordeaux, o Bordeaux que tem lá de Bordeaux em volume importante, que pode entrar no corte ali dos vinhos de Bordeaux, é Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec e Cabernet Franc. A Malbec usa muito pouco. Tem Malbec no Bordeaux, mas muito pouco. Porque a origem dela tá mais para dentro do... É tudo ali na mesma região ali, no entorno de Bordeaux ali, né? Mas ela entra pouquinho, mas o que tem mais lá é Cabernet Merlot como principais, Cabernet Franc e Petit Verdot. Eu já bebi alguns blends com Syrah de Bordeaux. Já tinha alguns rótulos aí. Mas também tem eu falei que a Austrália é o segundo produtor maior de Syrah. A cultura australiana do vinho ela não é tão difundida aqui pra gente, mas também traz algumas características, né? De que você disse? Da Austrália. Da Austrália. Pô, o que você vê? A Austrália é legal que é um meio termo, cara, entre o Syrah característico do Novo Mundo e o Syrah do Rhône. Ele não é tão exuberante quanto são os Syrahs do Chile, da Argentina e tal, e às vezes da África do Sul, mas ele tem uma exuberância mais comedida, assim, sabe? São vinhos mais refinados, assim. Sim. Não chega a ser um Rhône em estilo, mas também não é aquele Shiraz da Argentina e tal, entende? Ele é uma fonte incrível de Syrah. Vale a pena a gente falar sobre Syrah nos próximos episódios aqui, né? Sim, de Austrália. Syrah, não, né? desculpa, de Austrália, né? De Austrália. Sim. Porque o que eu senti que faz uma meia hora que a gente abriu esse vinho, ele já mudou bastante, ele consegue evoluir. Mas tem potencial de guarda, bom Syrah do Rhône também? Sim, o Rhône, o norte do Rhône e o centro do Rhône. Você viu que o filé mignon do Rhône Sul, tá no centro ali, próximo dos rios ali, do rio Rhône. Gigondas, Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône não, Châteauneuf, Gigondas e tal, estão próximos do rio ali, bem no coração ali. E esses vinhos têm muita longevidade. E no norte do Rhône, todos envelhecem muito bem. O norte do Rhône, na média ali, é vinho para 8, 10 anos, pelo menos. E esse aqui? Fácil. Esse é mais vinho para uns 10 anos. Uns 10 anos também. Posso deixar ele? Pode guardar sem medo. Sem medo de ser feliz. Então, utilizaria um decanter hoje aqui. O decanter é o seguinte, botou na taça, ele tá exuberante, tá se mostrando, exuberante não, mas tá expressivo, não precisa decantar. Então você perde evolução, entende? Eu não decantaria esse vinho. Não decantaria. Não. Pra gente deixar como dica, então, eu gosto do Syrah quando eu vou fazer até um churrasco, viu? Lá não pegar um Cabernet, não pegar um Malbec, eu pego um Syrah, não vou fazer costela que é gordurosa, não vou fazer carne de ovelha também, um pouco mais untosa assim na boca. Eu acho que um Syrah vai bem com um contrafilé, com a picanha. Que tal a diferença? O brasileiro cisma de botar os mesmos vinhos que o portenho coloca no churrasco. Só que o churrasco do portenho é diferente do churrasco brasileiro. Totalmente diferente. Né? Os cortes são diferentes, inclusive os tipos de carne, o animal é diferente, né? Pega lá, eles usam muita caça, né? Muito cordeiro, capivara, usa... Pô, aí tem que ser malbecão, aquelas pauladas na muleira mesmo, potência e tal. Só que churrasco brasileiro não, é churrasco mais Nutelinha, né? Picanha, o contrafilé e tal. Entrecô. Entrecô. E o acompanhamento, uma farofinha, maionese, tudo coisa neutra. Pão com alho. Cara, botar o malbecão não vai funcionar tão bem. Não dá, né? É só no imaginário. Aquela coisa de... aquela crendice de que churrasco tem que ser Malbec. Aí vai funcionar na cabeça e vai se sentir bem. Só que na prática, cara, um vinho com uma pegada dessa fica muito mais interessante. Muito melhor. O churrasco brasileiro do que o Malbecão. O seu churrasco é Nutella ou é portenho? Nutella, bem Nutella. Faz filé duplo na grelha? É, bem Nutella. Se bobear, eu pego ainda churrasqueira elétrica, pra ser mais Nutella ainda. Pra ficar mais fácil. Assim não dá, Sidney Lucas. Faço pouco churrasco. Faço pouco churrasco, né? Eu, como sou gaúcho, tenho que honrar, né? Então eu vou no Malbecão. Fiz um carninha de ovelha, um porquinho e gado, né? Bota gado. Não gosto de botar picanha assar, não gosto. Sou mais dos outros cortes. Tem que ter uma gordurinha entremeada ali. A picanha é boa, né? Não vou dizer que é ruim, mas é muito... Contra filé é mais interessante que picanha, eu acho. É um vazio, um bife de vazio. Uma entranha. É mais saboroso. São bons cortes, né? Fechamos por hoje? Syrah, é isso? Fechamos.
fica aí o convite, então, para que experimentem Syrahs de outras origens, né? Em especial do Rhône. Do Rhône, faça isso. Norte. Quando for na Decanter fazer sua compra, pega um Syrahzinho do Rhône. Esse aqui, nosso, qual é o produtor aqui? Brunel? Brunel de Lagardini, é da família, uma família dona do Chateau de Lagardini também, são 2 propriedades excepcionais. Ó, pra você ter ideia, são vinhos de preço excepcional pelo padrão, pelo que costuma custar os vinhos do Rhône. E eles fazem um Côte du Rhône que dá benga em um monte de Chateauneuf du Pape que chega no Brasil. E um Côte du Rhône que bate Chateauneuf du Pape. Então, se o Côte du Rhône é nível Chateauneuf du Pape, imagine o Saint Joseph, o Gigondas, o Chateauneuf da família do Chateau de Lagardini e da Brunel de Lagardini. Né? Lá em cima, hein? Lá em cima, sarrafo alto. Segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, né? Deixa o sininho aí, like. E nós estamos também com alguns conteúdos lá no Instagram, @no mundo do vinho. Tem algumas dicas que o Sidney e o Lucas deixam pra gente. De dicas básicas, né, Sidney? Como você harmonizar algum vinho, ou o vinho da Grécia, o que harmoniza, qual é melhor, como abrir o vinho e etc. Segue a gente aí e toda quarta-feira tem novo episódio às 8 horas da noite por aqui. Grande abraço. Tchau.